E aí, pode voltar, deixar 2 menos. E aí, galera, bom dia. Como é que vocês estão? Bom dia. E aí? Buenos dias, senhoras e senhores. Ai, bom dia, Li. Ai, Mari, bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Quanto tempo, hein? Que a gente não aparece por aqui. Quanto tempo? Deixa eu arrumar esse negócio aqui. Pra mim tá torto isso aqui. Yes. Pronto. Ai, voltou. Como é que vocês estão? Bom dia. Como é que vocês estão? Ah, quem tá por aqui? Luísa. Quanto tempo, senhorita Luísa? E aí, senhorita Lu? A Lu tá aqui, só nos bastidores, caindo de sono, quase caindo pelas beiradas. O que você quer que faz, Lu? Tirar a cadeira? Não tem problema não, deixa a cadeira aí. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu só afastar esse negócio aqui um pouquinho pra trás. Quem que tá com sono aí hoje? Quem que está com sono? Bora chegando, bom dia Jonathan, Anne, bom dia. Dibi, não sei, né? Às vezes eu leio errado os nicks de vocês, né? Os nomezinhos de vocês. Fabi Trindade, bom dia. Lê, bom dia. Aninha, tá por aí na área. Raquel. Quem tá com sono aí, gente? Tô acordada desde as 4h40, muito bom. Acordei às 4 e pouco também, 4h50. Marielle, uma pena não poder assistir tudo, não tem problema. Pega aquilo que você consegue. Nós que lutamos com sono. Acordei 5h05. Bom dia, Ângela. Santa Chuvinha. Gente, vai chegando aí. Já vai apertando o curtir aí. Vocês lembram como que funciona essa parada. Pri Fonseca. Pri Fonseca tá com a Vanessa. Saudadona de vocês, meninas. Parabéns, viu? Maurício na área. Fala, Paulinha. Paulinha Nutri, bom dia. Pauliana, bom dia. Carol Portela, tá por aí. Saudade, Nath. Galera, faz o seguinte. Bora chegando, todo mundo. Já vai chegando, deixa o seu bom dia. Curte essa parada. Kelly na área, bom dia. Maria, você por aqui. Quanto tempo, Maria, que eu não te via nas lives. Ah, você tava quietinha aí, né? Hoje, cadê? Deixa eu voltar pra Maria aqui, ó. Hoje tem, Maria. Hoje é dia de MMD. Se prepare. Célia, bom dia. Jaque, bom dia. A Jaque tá te mandando um bom dia aí. Elizabeth fez um... Olha, foi muito top. Sabadão, as palavras da Elizabeth. Simone. Não consigo curtir, estou bloqueado no Instagram. Aninha falou, gente. Caramba. Aninha transbordando. Alexia, quanto tempo? Você por aqui também. Fran, bom dia. Janaína, bom dia. Samantha. Quero mandar um bom dia pra todo mundo, hein? Quem não mandou, manda bom dia aí pra família Metanoia. Tá todo mundo junto nessa. Quem estava com saudade das nossas lives? Coloca aqui. Sinceramente, se você não tava falando, eu não estava com saudade, eu tava dormindo até mais tarde. E você voltou com essas paradas aí. Vicky, bom dia. Vivian, bom dia. Jana, bom dia. Catiúcia, bom dia. Tá ele por aqui. Bom dia a todo mundo aí. A Vicky colocou eu. Tami, Barbarini, bom dia. A Dibi colocou eu, a Maria colocou eu, Jaque eu. A Carol, Zanite ganhou um livro, né? Os livros estão indo, tá, gente? Os livros estão indo. Fiquem tranquilos, tá? Só realmente tá demorando para pegar todos os endereços. Eu com saudade, eu continuei.
Galera, faz o seguinte, curte aí o máximo. Eu estava com saudades de acordar, preciso de live todos os dias. Se preparem, vocês lá da mentoria vai ter uma fase que a gente vai ter live todos os dias pra vocês lá no grupo fechado, tá? Galera, a parada é o seguinte, enquanto vocês batem aí o 100, caramba, já bateu o 100 praticamente. Ontem eu fui dormir muito tarde, então saibam que pra mim foi muito parecido com o que foi pra vocês. Hoje pra acordar foi um desafio e tanto. Inclusive tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Que realmente, hoje a hora que eu abri os olhos eu falei assim, a minha vontade era de ficar na cama. Sinceramente, minha vontade era de ficar na cama e de realmente não sair. Curte essa parada, o máximo que vocês conseguirem. Não vou poder assistir tudo hoje. Vai sim, Jonathan. Mentaliza aí. Eu vou desativar aqui os comentários enquanto vocês curtem aí o máximo que vocês conseguirem, tá? Pra gente começar o nosso papo de hoje. Hoje vai ser um papo bem tranquilo. Eu quero conversar com vocês, olhar nos seus olhos. Mas antes eu queria te falar nisso. Cara, ontem eu fui dormir 1h da manhã, praticamente um pouco até mais. Quase, não, acho que foi um pouquinho da manhã, acho que 1h10 mais ou menos. Foi a hora que eu e a Lu foi dormir. Ontem eu tive uma sessão, e foi uma sessão com uma pessoa de Manaus, muito massa. Foi lá pro Amazonas, e foi mais de 4 horas de sessão. Foi incrível. E realmente, hoje é a hora que eu abri o olho, tá? Enquanto isso, corre aí, vai curtindo essa parada. Eu preciso da ajuda de vocês aí pra gente ver se a gente destrava mais de 1 hora de live aí, tá? E dá tempo de você pegar também seu caderno, você vai anotar muito, tá? A gente vai falar hoje. Hugo, qual que é o tema de hoje? Como você vencer a sua mente. E eu vou te falar daqui a pouco por que eu trouxe esse tema nessa live. E é uma live muito especial. Quem assistir essa live pode ter certeza que você vai destravar muita coisa com relação a você ser escravo da sua mente. Daqui a pouco eu vou te falar o porquê que eu tô trazendo essa live. E a gente foi dormir super tarde ontem. E hoje é a hora que tocou o despertador. Hoje não foi um dia que eu consegui acordar antes do despertador. E normalmente eu acordo, tá, gente? 4h40 eu desperto. 4h40 é automático, a minha mente já desperta. Eu já quero que você comece anotando aí, tá? A nossa mente, ela é viciada em padrões. A nossa mente, ela é viciada em padrões. Daqui a pouco você vai entender o porquê disso. E aí deu 4h50, o relógio despertou e a primeira coisa que me veio na mente, na verdade o corpo ele gritou. Como esses dias eu voltei a treinar, nas épocas do desafio eu estava bem parado, só estava correndo muito pouco e caminhando, não estava nem sobrando tempo para treinar. Eu voltei a treinar esses últimos dias e eu tô com o corpo assim muito dolorido. E a hora que eu abri os olhos, a primeira coisa que o meu corpo, ele gritou. Ele falou, meu Deus, não levanta. Não levanta. Foi a primeira coisa que o meu corpo falou. E eu queria ficar na cama. Muitas pessoas acham que você é de ferro, você não tem preguiça, você não tem procrastinação, você é isso, você é aquilo. Na verdade eu te confesso, tá? Que muito menos do que a grande maioria, mas muito menos mesmo. Se você talvez passasse 1, 2, 3, uma semana do meu lado, você iria ficar um pouco chocado. Porque como eu consegui doutrinar a minha mente. Anota no seu papel aí, eu preciso aprender a doutrinar a minha mente. A sua mente ela é como se fosse um cachorrinho. E você precisa doutrinar um cachorrinho. Quando você olha um cachorro pela primeira vez, você fala assim, é impossível doutrinar um cachorro. Ele não tem disciplina, ele não faz aquilo que eu quero. Aí a hora que você olha um para o outro cachorro, você vê que ele passou por um processo, anota essa palavra, um processo, ela foi doutrinada. E por que eu decidi falar sobre isso hoje com vocês? Para quem não sabe, eu acho que a maioria do que está aqui já sabem disso. A gente iniciou a última turma da mentoria Metanoia. Inclusive, esses dias eu avancei por alguns directs só e tinha um monte de gente pedindo para entrar na mentoria. E não, as vagas já estão encerradas, a turma já está fechada, mais de 100 mentorados. Tá uma turma incrível. Só que, como todas as turmas, isso é um padrão de todas as turmas, as pessoas elas ficam muito eufóricas, as pessoas ficam querendo saber muito do processo, querendo adiantar muito as coisas e ficam naquele looping infinito. E esse grupo em específico, em particular, o grupo da Mentoria Metanoia 3, o último do ano,
Tá um grupo muito peculiar, é um grupo muito... eles estão além disso, né? As turmas 1 e 2, isso é natural, eu já sei. Todo mundo que começa uma mentoria metanoia, eles sentem uma ansiedade muito grande, a mente começa a rodar muito, algumas catarses começam a rodar, alguns medos começam a aparecer, e medo de não atingir o processo, medo de não ter o resultado, e isso é absolutamente normal. Anota assim no seu papel, tudo que é novo vai gerar medo para sua mente. Tudo que é um processo novo, que a mente não conhece, ela vai buscar em 2 pontos para ela tentar entender isso. Sempre quando a sua mente está se deparando com algo novo, ela vai tentar observar isso em 2 pontos. Ou ela vai buscar uma referência no seu passado, ou ela vai criar uma projeção para o seu futuro. Então é por isso que ou ela vai te criar uma ansiedade, ou ela pode até te colocar numa depressão. Porque ela vai tentar olhar para aquilo do seu passado. A sua mente, ela foi doutrinada a olhar para um retrovisor para tentar entender as coisas que vão acontecer. Então, por exemplo, esses mentorados, e eu não falo muito lá no grupo ainda, eu vou começar a falar muito mais ao longo do processo. Eu expliquei para eles no sábado, para vários de vocês que estão aqui da mentoria, que as pessoas elas precisam passar por um platô. O platô ele é muito necessário para você conduzir e estabilizar um processo. Vou repetir. O platô ele é muito importante para você conduzir e principalmente estabilizar um processo. Pessoas que não passam por platô, a mente não está preparada para o próximo pico. Anota isso. Se você não se prepara, se você não conduz, se você não aproveita, se você não entra dentro de um platô, você não está pronto para iniciar um processo de novo pico. Ou seja, tudo na vida são picos, platôs, aí você passa por um pequeno vale, ou seja, você perde, depois você passa por um grande pico. Quando você fica nessa busca incessante, você não aproveita isso. Ou seja, você não aproveita esse platô, um momento de estabilização, um momento de calmaria, um momento de presença. A gente vai falar muito sobre isso nessa live. Presença e calmaria. Existe uma grande diferença entre entender as coisas e experienciar as coisas. Daqui a pouco você vai entender sobre isso. Você vai entender o porquê que talvez em vários processos na sua vida você travou o seu processo. Mas a parada é o seguinte, que a gente precisa entender e vencer nossa mente. Eu quero que você anote no seu papel, a minha mente é minha maior inimiga. Isso. A sua mente, ela pode ser a sua maior inimiga, como pode ser a sua maior aliada. Basta a forma como você canaliza ela. Basta a forma como você canaliza a sua mente. Anota assim, eu preciso aprender a canalizar a minha mente. Uma coisa que um dia te falaram que é que você precisa ter o controle das suas emoções. E não. As emoções, eu já te digo, você não consegue ter controle. As suas emoções é um processo quase que biológico, quase que uma resposta automática do seu cérebro com vários comportamentos do seu corpo. Só que, para você chegar numa emoção, a maioria delas, naturalmente você chega através de um sentimento ou de um pensamento. E disso você consegue ter maior controle. Disso você consegue ter um maior canalizar. Eu observando as mensagens dentro desse grupo, e eu vejo o quanto que é muito engraçado, porque quando uma pessoa ela vai lá e no grupo ela começa a compartilhar de um pensamento ruim ou de uma experiência ruim, e ela começa a alimentar aquilo. Anota assim no seu papel, tudo que eu alimento expande. Né? Tudo que eu coloco o meu foco, minha energia, aquilo se expande. E aí esses dias uma mentorada postou uma coisa e ela começou a falar de uma catarse, ela começou a falar de medo, e ela começou a falar de resistência e que ela estava passando por um problema muito grande. A única coisa que eu respondi para ela, qual foi o aprendizado que você tirou com isso? Anota algo no seu papel. Para de compartilhar a desgraça. Para de compartilhar o ponto negativo. Começa a compartilhar aprendizado. Anota assim, ó. Eu nunca ganho, eu nunca perco, eu sempre aprendo. Vocês pegaram esse código? Tudo na vida. Você não ganha ou você não perde. Isso aí é um rótulo que a sua mente dá para isso. Você sempre aprende. Vou até abrir os comentários para vocês pegarem. Vocês pegaram essa? As pessoas elas ficam viciadas em querer compartilhar suas desgraças, viciadas em querer compartilhar as coisas negativas.
E na verdade, quando todo ponto negativo de algo, na verdade, é a sua mente dando um rótulo para aquilo. A sua mente precisa rotular aquilo. A sua mente é uma máquina viciada de rótulos. O tempo inteiro. Ela quer rotular, ela quer dar carimbos. Acontece alguma coisa, ela é louca para dar um carimbo. Carimbo, isso não foi bom, isso foi ruim, isso foi bom. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários se você pegou esse código. Eu nunca ganho, eu nunca perco, eu sempre aprendo. É uma escolha que você tem que fazer. E eu, como mentor dessa galera, eu sou chato, porque eu falo, não vem com vitimismo. Não vem com mais desgraça, não vem com mais coisa negativa, não vem mais com essa onda. Por quê? Isso é contagiante. Entende? E eu vi algumas outras pessoas dentro da mentoria falando, não, mata isso. Quando começa a criar esse movimento do negativo, mata aquilo. Eu vou repetir para vocês colocarem nos comentários, todo mundo. Eu nunca ganho, eu nunca perco, eu sempre aprendo. E quando você aprende, na verdade, você percebe que esse é o movimento. Que não faz o menor sentido você se apegar àquilo que você estava falando. E eu falei para essa pessoa, e aí explodiu a mente dela. De perceber que precisa focar naquilo que você aprende. Aquilo que você aprende. Anota assim no seu papel, para você começar a vencer a sua mente. Mudança de perspectiva. Você precisa mudar a perspectiva das coisas. E eu fico só de olho naquele grupo. O grupo não para um minuto. O grupo, na verdade, esses dias eu mandei um áudio lá no grupo para dar uma segurada nos ânimos, nas emoções e nos pensamentos acelerados. E o grupo, ele muito acelerado, eu percebi que o grupo deu uma segurada. Por quê? Anota algo aí, tá? A desgraça, ela é contagiante. As pessoas, para você ter uma ideia, começa a perceber no seu ambiente de trabalho. Isso eu observava quando eu trabalhava ainda em empresas fora, quando as pessoas elas tendiam a se unir. Como que era? Chegava no final de semana e era basicamente assim. Ia todo mundo pro café e encostava no café, pegava o café, né? Primeiro que já começa a falar mal do chefe. Primeiro começava a falar mal da empresa. Começava a falar mal dos processos. Começava a falar mal e tudo bem. E quando elas terminavam de falar mal, elas iam começar a compartilhar como foi as desgraças da vida delas. Meu final de semana foi isso. E é uma parada muito louca. Parece que é uma disputa entre desgraça. Parece que uma pessoa fala, eu tô com uma dívida assim, amiga, e tá atrasado aquilo. E a outra chega, nossa, amiga, você não sabe, eu tô com 2 dívidas. E além de eu estar com a dívida, eu tô com um problema na escola do meu filho. E aí outra fala do marido, nossa, mas meu marido não faz nada em casa. A outra, nossa, mas o meu marido, você não tem ideia, ele não faz nada, ele ainda tá gordo, ele me maltrata. Deixa eu abrir os comentários. Vocês já perceberam isso? Vocês já perceberam que há uma disputa pelas mazelas? Quem tem mais desgraças a compartilhar? Vocês já perceberam isso? Só que isso, na verdade, se você for parar para perceber, está enraizado na nossa cultura. Vocês já perceberam? E aí que fica uma disputa de desgraça. Uma disputa de quem tá pior. Parece que é para ver literalmente quem que tá pior nessa parada. E isso começa a contagiar as outras pessoas. E aí você vê uma pessoa passando, aquilo conecta, aquilo conecta, aquilo conecta, aquilo conecta. Anota aí no seu papel. Esse ambiente ele é tóxico. Ele é tóxico. Porque a gente tem uma vontade intrínseca de se conectar. E aí você começa a querer contar uma desgraça. Gente, eu vi isso no grupo da mentoria. Uma pessoa contou uma desgraça, algo negativo, e ela queria compartilhar. A gente tem algo para compartilhar. Aí uma outra compartilhou, uma outra... Virou um ciclo. Vira um ciclo infinito de desgraça. Anota aí no seu papel. Tudo que você foca, você expande. Tudo que você foca, você expande, aquilo vai crescer. Eu quero que... o Igor colocou, eu tenho uma mulher na minha rua que é assim. O povo cansa dela, volta e me aparece com uma doença diferente. Exato. Porque, na verdade, é uma mente que a única coisa que ela quer é chamar atenção. Ela só quer ser ouvida. Eu quero que vocês coloquem no seu papel. Eu não vou ser mais essa pessoa. Todas as vezes que eu for compartilhar
algo da minha vida, algo que a sua mente precisa rotular que é negativa ou positiva. Eu quero que você compartilhe a partir de agora o aprendizado que você teve com aquilo. Qual foi o aprendizado que aquilo te trouxe? E é literalmente, tá? Eu quero que você imagine basicamente como se fossem dois cachorros. Imagina dois cachorrinhos. E um é as mazelas, as desgraças, as coisas negativas, os medos, os traumas, tudo. Imagina esse cachorro. Imagina. Vamos fazer um exercício. Pega no seu papel aí, você vai escrever cachorrinho e dê um nome para ele, negativo e o positivo. E eu quero que você feche seus olhos agora. Feche seus olhos, junto comigo. O primeiro cachorrinho é esse cachorrinho que eu quero que você crie uma imagem na sua cabeça. Um cachorrinho mais feio, né? É aquele cachorro das desgraças, das coisas negativas, dos medos, dos traumas, das catarses, das resistências, das pessoas que criticam, que julgam, todas essas histórias. Esse é o primeiro cachorro. O segundo cachorrinho, que está um pouquinho do lado, assim, ó, você visualizando isso, ele é toda a parte positiva, o aprendizado, o fluir, o acreditar no processo, a sua fé, a sua entrega. E aí eu quero que você olhe para esses dois cachorros. Qual que você vem alimentando mais? Esse que você vem alimentando mais nos últimos tempos, nos últimos dias, é aquele que naturalmente se desenvolve mais. É a mesma coisa de você imaginar, pode abrir os seus olhos, de que aquilo que você mais alimenta cada um desses cachorros é aquele que mais vai crescer. É aquele que mais vai se desenvolver. É aquele que vai ficar mais forte. Todos esses pensamentos, todos esses sentimentos, toda essa resistência, todo esse entender, tudo esse canalizar é o que vai alimentar esse primeiro cachorro. Imagina que esse cachorro, ele já, provavelmente agora na sua mente, ele já virou um bulldog grande que tenta te consumir o tempo inteiro. Vocês entenderam esse código do cachorro, gente? A minha pergunta para você agora é: qual cachorro desses dois você está alimentando mais? Qual cão ali que você está colocando maior energia? Ele vai ficar maior. Não tem como. É o alimento que você dá para ele o tempo inteiro. Você alimenta ele o tempo inteiro. As pessoas à sua volta alimentam esse cachorro o tempo inteiro. E ele vai se desenvolver. A minha pergunta para você agora: qual que você está alimentando mais? Vocês pegaram esse ou não? Faz assim, ó. E as pessoas, elas não conseguem entender: Hugo, por que o meu cachorro, esse aqui tá tão grande? Porque você tá dando ração para ele. Porque você tá dando alimento para ele. Você tá alimentando isso. É você que alimenta isso. É você que coloca lá a ração todos os dias na prateleira, na vasilha dele. É isso. Eu fico observando e é lindo de ver, pelo próprio grupo lá nosso, as pessoas que estão fluindo assim, ó. Tem gente que tá surfando assim, ó. A Janine mesmo, esses dias, uma pessoa colocou um texto lá e a Janine mandou um baita de um texto assim, até bate palmas pro texto dela. O quanto que a gente não pode alimentar esses lados que não fazem o menor sentido. Não faz o menor sentido. Para você ter uma ideia, a sua mente, anota assim, ó. A minha mente é como se fosse um macaco louco. A sua mente, ela é literalmente como se fosse um macaco louco. Como assim um macaco louco? A sua mente, ela é como se fosse um macaco que fica pulando de galho em galho. Eu quero que você desenhe esse macaquinho assim no seu papel. A sua mente, ela foi doutrinada ao longo de uma vida. Talvez você tenha 22 anos, 25 anos, 30 anos, 30 anos. E ela é doutrinada o tempo inteiro de ficar pulando de galho em galho. Galho em galho. O tempo inteiro. E a cada vez que você alimenta mais essa mente, ela pula de um galho para o outro. Um galho para o outro. Você precisa aprender
a doutrinar esse macaco louco. Você precisa entender como que esse macaco louco funciona. Como que ele funciona? Pulando de pensamento em pensamento. Um para o outro. Ele sai de um pensamento, ele quer pular para um próximo. Ele sai de outro pensamento e ele pula para um próximo. Mas o ponto-chave é, aquele tipo de pensamento que mais roda na sua mente é aquele que ele mais se agarra. Os pensamentos são os galhos. E ele vai pulando de um galho para o outro. E aí você pensa e imagina uma coisa. Aí você alimenta aquilo. Você dá asas àquilo. Aí você compartilha, você manda para os amigos, você manda nos grupos, você quer falar sobre aquilo. O que você acabou de fazer? Você colocou um fertilizante naquele galho. Aquilo cresce. Aquilo se expande. Teve uma época da minha vida que eu era uma pessoa extremamente ansiosa, mas muito ansiosa. Que eu chegava a sentir um aperto no peito. Eu sentia algo doendo no meu peito, assim. Eu sentia dores. Uma mentorada minha, uma grande amiga, né? Tá lá se não me engano, em Orlando. Eu lembro que um dia eu conversando com ela, ela falou, nossa, eu sinto isso. Eu sinto uma dor no peito, assim, que chega a doer o meu peito. E aí eu compartilhei a minha história um pouco com ela. A gente tava gravando alguns áudios. E eu contei pra ela. Eu alimentava essa mente incessante. Essa mente acelerada, conturbada, e ela busca respostas o tempo inteiro. Eu alimentava isso o tempo inteiro. Eu sendo uma pessoa muito mental, muito racional, esse macaco louco, quando começava a pular de um galho para o outro, e como que o macaco começa a pular de um galho para o outro? Anota aí, estímulo, gatilhos. São com gatilhos que esse macaco começa a pular. Eu não parava de alimentar aquilo. Aí eu começava a compartilhar com as pessoas, e as pessoas alimentavam mais esse macaquinho. Aí eu compartilhava com amigos e alimentavam mais. Aí eu começava a buscar coisas com relação àquilo e alimentava mais. Caía num ciclo. A mente, ela é composta por ciclos o tempo inteiro. É literalmente, você vai lembrar disso, olha como sua mente funciona, tá? E eu tô te falando como a mente funciona para daqui a pouco eu te falar como que você vence isso. Daqui a pouco você vai entender como que você consegue controlar esse macaco. Como que você pega esse macaco e você fala, não, para, chega, não faz sentido, vem cá. Você vai usar todo esse poder que você tem canalizado para algo. Imagina aquelas pecinhas do dominó, eu acho que você já brincou disso. E eu quero ver se você vai pegar esse código que está instalado aqui. Sabe aqueles dominós? Acho que você já jogou dominó. E talvez quando criança você fez aquela brincadeira de pegar as pedrinhas do dominó, né, as teclinhas, as pecinhas, e colocar uma atrás da outra, assim, ó, encarrilhada, assim, ó. Esse é o processo. Só que tem um grande problema. Quando você tem um estímulo, quando você tem um gatilho, a nossa mente ela é estimulada o tempo inteiro por vários gatilhos, você derruba uma pecinha. O que acontece quando você derruba uma pecinha assim, ó? Não para mais. Vou te repetir. Basta você derrubar uma única pecinha. Coloca aí se você pegou esse código. Quando você derruba uma pecinha, começa a cair todas as outras. Vai embora. E é louco, não sei se você já viu isso. Quando você derruba uma pecinha desse tamanho, ela consegue derrubar uma pecinha maior, uma pecinha maior, uma pecinha maior, uma pecinha maior. Ou seja, um pensamento começa a se conectar no outro, retroalimentando todo o ciclo. E o ciclo não para. Quando você vê, você teve um pequeno estímulo inicial e aquilo vai desencadear algo gigantesco lá na frente. Porque isso foi alimentado. Porque isso foi startado. E essas peças começam a cair assim, ó. Aquela mensagem, aquela fala, aquela palavra pequena que parece que não faria o menor sentido, aquilo pode desencadear algo muito grande lá na frente. Vocês pegaram? Eu não sei se vocês pegaram com profundidade isso que eu falei. Eu vou repetir. Algo pequeno que parece que seja ridículo pode desencadear algo gigantesco lá na frente. Uma grande catarse. Você não vai entender o que é. Você vai falar, mas não faz sentido, por que eu tô passando por isso? Você que tá alimentando essa mente. Você que tá alimentando esse cachorro. Vocês entenderam?
Quando eu observo esse grupo, eu falo, opa, peraí, vai estourar uma coisa linda depois. Todos os mentorados que estão nesse grupo, vocês estão proibidos de compartilhar essas paradas que não fazem o menor sentido. Vocês vão compartilhar aprendizado. Vocês vão falar assim, galera, eu quero compartilhar um aprendizado fudido hoje. Fudido. E olha, que eu lembro da história de um mentorado que falou o seguinte. Olha quando você consegue mudar a perspectiva. Anota assim no seu papel. A mente é questão de perspectiva. E ele tava muito nessa vibe de alimentar esse macaco louco, essas pecinhas, o tempo inteiro. E esse dominó mental acontecia. E aí passou por uma mentoria. A gente fez uma mentoria, na verdade passou pelo Metanoia. No Metanoia já teve muita transformação. Depois a gente teve um momento nosso. E olha o nível de ressignificação que acontece. O nível de mudança de perspectiva. Anota no seu papel. Eu preciso mudar a perspectiva. Eu preciso mudar a perspectiva para aprendizado e para gratidão. E aí teve um dia que ele, indo para o trabalho, um dia de chuva como está hoje, não sei se aí onde você está chovendo, o pneu dele furou. Furou o pneu. Um dia de chuva, indo para o trabalho, social. E eu lembro que ele ainda gravou alguns stories. Ele gravou stories falando. Gente, acabou de furar meu pneu. Eu vou chegar atrasado, eu vou chegar tudo molhado, eu vou trocar o pneu. Mas ele falou o seguinte, eu vou até abrir os comentários, você vai pegar isso aqui, meu Deus. Ele falou assim, antigamente eu viria como algo negativo, como algo que vai derrubar outras pedrinhas negativas. Hoje eu só percebo uma coisa, só fura pneu do carro quem tem carro. Vocês entenderam ou não? Só fura o pneu do carro quem tem carro. Então eu sou grato pelo carro que eu tenho, não pelo pneu que furou. O meu foco não está no pneu que furou, mas sim ser grato em quem tem carro. Nossa, chega a me arrepiar de lembrar de uma outra mentorada que mandou assim. Hugo, eu brigava muito com meu filho, muito por ele ser um pestinha, né? O moleque enfim. Mas só pode ficar bravo com o filho e só pode ter um filho levado como esse aquelas pessoas que possuem filho. Vocês pegaram isso, gente? Quando você muda a perspectiva, tudo muda. Eu li umas histórias lá no grupo que eu falei assim, você só precisa mudar a perspectiva. Você só está focado no problema. Sai do problema. Quando você sai do problema, você olha o aprendizado. Anota isso no seu papel. Quando eu saio do problema, eu olho o aprendizado. Vocês têm ideia disso? Essa do filho, vocês não têm ideia. O quanto de pessoas que gostariam de ter um filho. E essa pessoa tinha um filho e não conseguia observar o ponto positivo naquilo. De talvez algumas pessoas tenham filhos que nasceram com um problema e não conseguem fazer certas coisas e só gostariam. Tudo que eu queria era que meu filho corresse pela casa inteira, quebrasse tudo. Só que como não mudava a perspectiva, só via aquela realidade, só via o que ela acreditava que era problema. Porque a nossa mente, como eu repito para você, a nossa mente ela é viciada em dar se aquilo é positivo, se aquilo é negativo. O seu ego é viciado nisso. O ego, ele busca isso. Você nunca ganha, você nunca perde, você sempre aprende. Foca no aprendizado. A gente está aqui, gente, só tem uma função pra você estar aqui. Anota aí. Qual que é a minha função? Transbordar, aprender e prosperar. Na verdade, é nessa ordem. Aprender, prosperar e transbordar. Quando você aprende, você prospera. Quando você prospera, você transborda. Aprender, prosperar e transbordar. Uma coisa está conectada na outra. É um processo. O problema é que as pessoas elas não querem aprender, elas não querem prosperar, mas elas querem de alguma maneira transbordar. Elas querem as coisas, só que elas não querem passar pelas fases. E eu repito,
Isso daí, os mentorados, hoje, né, os mentorados mais antigos, eles entendem isso com uma tranquilidade, uma leveza no coração, assim, surreal. No começo eles passaram pelo mesmo processo, e eu falava pra eles, só que vocês imaginam isso na turma 1, né? Eu olhava pra turma 1 e falava, gente, confia no processo, eu sei do que eu tô falando. Como eu já tinha feito muito isso no presencial, com mentorados próximos a mim, eu não tinha alguém ali para guiar e falar, gente, confia que vai dar certo, só solta. Anota no seu papel, só solta aquele pensamento, aquele sentimento, aquela emoção. Solta, deixa ela passar. Eles não acreditavam. E aí eles passaram pelo processo. Aí essa turma que estava na turma 1 contou para a turma 2. Gente, agora confia nesse processo, porque a gente passou por isso. E eu falo para essa turma 3. Hoje, gente, eu falo assim, é uma live praticamente especial que eu estou fazendo aqui, aberta, porém direcionada para os mentorados. Só que talvez você não seja um mentorado meu, e tá tudo bem. Só que eu tenho certeza que você precisa ouvir isso. Confia no processo. Confia no processo. Criador, a fonte, ele criou um processo para você, criou uma jornada para você. E a única coisa que ele quer é que você aprenda com tudo isso. Flua nisso. Anota assim gigantesco no seu papel. Todos vocês, que vocês estão anotando, né? Vocês sabem que isso aqui não é Netflix. Você tá aqui, só tá de gaiato perdido no tempo aqui, você pode fechar a esquiva e volta a dormir. Anota no seu papel. Eu confio no processo. Eu confio no processo. Quando você confia no processo, você destrava essa grande diferença que eu falei pra vocês. O entender as coisas e o experienciar as coisas. Anota assim, ó, o seu QI, ele é viciado em tentar entender as coisas. Viciado. E hoje eu consigo entender aquelas pessoas que são mais viciadas. Tem uma pessoa lá do grupo mesmo, se eu não me engano, se eu salvo engano, ela é empresária e a função que ela exerce é uma função muito mental, muito racional, uma pessoa que mexe muito com números. E quando você mexe muito com isso por muito tempo, a sua mente fica viciada nisso. Sua mente ela fica padronizada, robotizada, ou seja, ela quer entender. Por que o Google faz isso? Por que o Google faz aquilo? Por que faz isso? Por que faz aquilo outro? Por quê? E isso trava o processo. Isso não deixa o rio fluir. Anota no seu papel assim, eu preciso deixar o rio fluir. A própria palavra te fala isso. Dentro de você existem rios que fluem de águas vivas. Anota esse código, águas vivas. Todas as vezes que você tenta entender algo, você trava esse processo. É como se você pausasse aquilo. A galera da mentoria vai entender isso aí sábado. Vocês se preparam sábado que vocês vão... A mente de vocês vai fazer assim, ó. Vai soltar da sua cabeça, assim, ó. Sério, a sua mente no sábado vai fritar. Literalmente. Vão ser, assim, 8 horas assim, que sua mente vai... Você vai entender isso, como funciona na prática. Mas o que acontece? É literalmente o seu QI, quando ele busca entender as coisas, ele trava o segundo processo. Na verdade, a outra ponta, que são pontas opostas. O que é? O experienciar. Você não consegue experienciar isso quando você tenta entender. Quando você olha para entender com o seu QI, você não destrava o seu QS. É no seu QS que existe a experiência. Esses dias eu estava numa mentoria, uma pessoa muito especial, sempre, né? Todas as mentorias são incríveis. Só que essa pessoa, ela destravou e ela falou assim, Hugo, eu entendi. O processo todo, uma boa parte dele, você faz com que as pessoas destravem o QI, o QS, né, Hugo? Anota o código aí, ó. Eu preciso destravar o meu QS. É no QS que as coisas começam a fluir, porque o seu espírito, ele é fluido. A sua mente, ela é densa. Anota isso, tá? A sua mente, a energia que flui nela, ela é densa. É uma energia mais densa ali. É uma energia confusa. É uma energia que difusa a sua mente. Já a energia do seu espírito, ela é fluida, assim, ó. Ela flui de forma natural. Pra você ter uma ideia, você nunca mais vai esquecer essa analogia. Escreva assim. A sua mente, ela é literalmente
como quando você começa a querer entender demais as coisas, e eu falo isso pra vocês, gente, porque eu era este cara chato, que queria entender tudo. Tanto é que esses dias me perguntaram na caixinha de perguntas: Hugo, quantos livros você já leu, né? Eu pedi indicação de livro, inclusive eu recebi várias, já tá lá até montando a minha lista nova de 2021. E eu li, gente, num ritmo frenético, mais de 200 livros, assim, muito rápido. Eu sempre li. Não gostava, criei o hábito e comecei a ler muito. Só que isso mais me travou. Eu queria ser só o inteligentinho, o cara que buscava por quê. E hoje eu sei que eu já li mais de, sei lá, entre 250 e 300 livros. E a lista tá aumentando. Só que hoje eu busco a experiência do livro. É literalmente, ó, que eu tava te falando, analogia. A sua mente, quando ela trava o processo de entender as coisas, é como se ela pegasse esse rio e criasse duas barragens. Travasse esse processo. Quando você trava, você coloca uma barragem de um lado, uma barragem de outro, e você trava, aí você trava aquela água, e você fala assim, não, peraí, rio, pausa um pouco o seu processo, rio, para de fluir, eu quero te entender. Anota um código aí, você cria uma represa. Quando você cria uma represa, muito pouco tempo, essa represa, ela vai ter virado, anota aí, um pântano. Essa represa, ela começa a apodrecer essa água. Você quer entender a água, você quer entender o processo. Aí você trava o processo. O que pausa aquela água? Os peixes que estavam ali, eles começam a morrer. Porque o oxigênio ali já não flui mais. Quando você olha para uma represa, não sei se você já viu uma represa, em pouco tempo ela vira um pântano. E esse pântano, em pouco tempo, vira um deserto. E esse deserto, em muito pouco tempo, você vai ter que buscar água ali. Aí você dedica 1 litro de suor para cavar fundo, para pegar essa água potável. 1 litro de suor para você conseguir 100 ml de água. Gente, só responde uma coisa. Qual o nível que você pegou esse código agora? Esse é para os viciados nas suas mentes. Viciados nos seus egos. Viciado o tempo todo. Rótulos, etiquetas. Eu preciso falar, eu preciso tentar entender, eu preciso buscar, eu preciso achar nos livros. Você só trava o seu processo. Coloca aí nos comentários se você entendeu isso que eu te falei. Não faz sentido. O rio, ele não nasceu para você entender ele. Ele não nasceu para você travar ele. Ele precisa fluir. Movimento, gerar, fazer. Ele precisa ter a volumetria de água. Aquilo passa, explode de dentro de você. Para de querer entender o processo. Tanto é que eu acho que poucas pessoas vão entender da onde que eu tirei o processo do metanoia. Qual é a analogia que o metanoia está fazendo? Algumas pessoas já pegaram. Poucas pegaram. Não é para você entender. Gasta energia, na verdade, canalizando para você experienciar tudo isso. Ao invés de você querer entender o rio, se lava no rio. Suba a fonte do rio. As pessoas são naturais, vocês precisam ser naturais. Busque ser natural. Busque ser natural. Antigamente eu queria entender todos os processos. Esses dias me perguntaram, Hugo, você tem medo das mentorias? Quando você vai entrar numa mentoria nova, como é que é isso pra você? Quando você vai começar uma mentoria alfa, gente, eu não sei o que eu vou encontrar ali. Ontem mesmo foram 2 grandes mentorias alfas que eu tive, cada sessão ali quase de 4 horas de duração. Foram só ontem praticamente 8 horas de mentoria, assim, 1 a 1, olho no olho. 8 horas, gente, não são 30 minutos, não são 2 horas. E por muito tempo eu queria entender, eu queria ter o controle de tudo isso. Hoje não. Antigamente, quando eu ia fazer uma live, meu Deus do céu, ficava apreensivo, o que eu vou falar, como que eu vou falar? E hoje eu só deixo o rio fluir. Existe um rio dentro de mim, ele vai fluindo, fluindo. Só isso. Esse é o processo. E de você perceber que nesse ponto oposto existe a nossa mente. E a mente, ela tem um grande apego às nossas emoções, aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, tudo isso. A mente, ela precisa se apegar a isso a ela.
A mente ela tem esse apego. E todas as vezes que você vai se desapegando, ela se sente vazia. Ela fala, meu Deus, eu vou perder a minha essência, eu vou perder a minha forma. Porque o ego ele é composto de puras formas, puras etiquetas, puros rótulos. Quando você vai tirando esses rótulos, isso, ele vai falando assim, meu Deus, eu vou morrer, vou perder a minha existência. Sua mente ela não precisa ser a sua inimiga. Você só precisa entender que você não é ela. E não é ela que comanda. É você que cria quais são os princípios que você vai seguir para com que ela não domine. Hoje eu dou um recado muito assim, ó, muito claro para os mentorados que passam por esse processo. Aqueles que estão resistentes, aqueles que estão apegados, aqueles que estão ainda carregando esses fardos, vai travar o seu processo. E tá tudo bem. Talvez você vai se desvincular disso ao longo do processo. Isso é normal. Só que o quanto antes você soltar, melhor. O quanto antes você sair do seu passado e o quanto antes você parar de ir para o futuro, melhor. Anota esse código. Sair, soltar o meu passado e parar de projetar o meu futuro. E aí que entra o grande segredo, a grande chave. Anota aí. A grande chave para você vencer a sua mente é você se ancorando no agora. Presença. Quando você se ancora no agora, quando você cria presença, quando você cria ali, estar vivendo. Por exemplo, quando eu falo para as pessoas que quando eu estou em um ambiente, quando eu estou fazendo algo, não existe mais nada. Não existe mais nada. Hoje o meu dia ele vai ser extremamente corrido. Vai ser um dia assim, insano. Inclusive eu não vou nem conseguir provavelmente gravar conteúdo, nada. Hoje tem mentoria à noite, uma mentoria que vai durar pelo menos 5, 6 horas. Só que isso pouco importa. Importa aquilo que eu estou fazendo. Eu vou te falar sobre o poder da presença. Mas antes, eu preciso te falar uma das formas que a mente tenta sair disso. Olha que louco. Daqui a pouco eu já vou te falar sobre a presença. A sua mente, ela funciona assim. Olha o arquétipo. Eu dei uma aula fodida de arquétipo esses dias, né? A galera pirou. Foram mais de umas 2h30, não sei lá, 3 horas de aula sobre arquétipo. E a sua mente, ela é viciada em arquétipos. Anota aí, tá? A linguagem da mente, principalmente da sua mente subconsciente, é uma linguagem arquetípica. Talvez você não vai entender isso agora, e não tem problema. A galera da mentoria sabe que vai ter essa aula bônus lá. Vocês vão ter essa aula. Se preparem. Mas a linguagem da mente é uma linguagem arquetípica. O que é o arquétipo? São simbologias. A sua mente, ela cria símbolos, ela cria rotinas, ela cria ciclos e ela se prende àquilo. É por isso que os bloqueios, eles vão crescendo. Porque ele criou aquele ciclo, ele se prendeu àquele ciclo se repete. É arquetípico isso. Aí a sua mente, ela trava no processo. E aí ela começa a ficar viciada em querer entender aquele processo, aquilo que está acontecendo. E ela começa a buscar respostas. Aí aqueles dominós mentais começam a cair. Aquele macaco louco começa a pular de galho em galho. Só que tem um grande problema nesse ponto. A mente, ela não muda da perspectiva dela. Ela quer sempre entender aquilo que ela está passando por esse ângulo. Ela está nesse ângulo, ela quer entender por esse ângulo. Ela não muda o ângulo. Quando ela muda o ângulo, as coisas já começam a mudar. Só que além dela não mudar o ângulo, o que ela quer buscar? Por essa busca de resposta, ela quer buscar mais conhecimento. Começa a curtir aí esses coraçõezinhos aí, o máximo que você conseguir, pra gente destravar um pouquinho mais essa live. E aí ela busca a busca incessante por conhecimento. Eu tô vendo mentorados meus que eu falei, já expliquei pra eles, vocês não podem fazer mais nada. Vocês vão parar os livros que vocês estão lendo, vocês vão parar os cursos que vocês estão fazendo. Eu vejo um monte de gente lá no grupo que não consegue parar. Eu tô buscando um curso, eu tô buscando não sei o que, eu tô vendo vídeo no YouTube, eu tô buscando outras lives, eu tô buscando desafio, eu tô fazendo isso. Aí vai chegar lá na frente e vai falar, eu não consegui ter o resultado. Óbvio que não. Porque você não para essa mente. Porque aí você vai tocar num outro ponto, anota aí, uma obesidade cerebral, uma obesidade mental. Você precisa usar aquilo que você já tem. Não é buscando mais coisas. Eu era o cara, gente, eu tava terminando um livro, eu já ia para mais 2. Eu entrava na Amazon, assim, ó, eu escolhia assim 10 livros. Eu começava o primeiro, já vou pro próximo, não. Eu não usava nada de nenhum deles e começava o tempo inteiro.
Aí ela cria esse arquétipo. Olha como a mente é. Ela cria esse arquétipo. Aí essa obesidade cerebral faz com que você não saia do lugar. Aí você até compra um livro, aí você tem a sensação, a emoção, o sentimento, aquilo ainda mais da camada 4, ai, melhorei. O que eu vejo de gente, pessoal, que compra um livro e não usa aquele livro pra nada. Ah, eu comprei o Milagre da Manhã. Nossa, foi tão bom. Eu falei, você leu? Ah, não, parei na metade. Vou abrir os comentários. Você já passou por isso? Você se identifica com isso? A mente, ela cria esse ciclo, esse looping. Ela quer ficar dentro desse looping. Dessa pura, desculpa a palavra, acho que todos aqui são de maior de idade, né? Essa masturbação mental. Vocês pegaram esse código ou não? Eu tô vendo lá no grupo. Ai, gente, olha esse vídeo novo. Ai, gente, olha esse conteúdo diferente. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Hugo, você tem ciúme de outro conteúdo? É óbvio que não. Só que eu sei que isso trava o seu processo. Isso travou o meu, gente. Isso travou o meu, eu sei como isso funciona. Essa masturbação mental. A sua mente, ela só quer ter um pouquinho, aí vem lá, ela tem uma descarga de neurotransmissores, aí ela se sente bem. Vem aquela adrenalina, sobe, aquela dopamina sobe e ela faz, ai, que gostosinho esse conteúdo. Me sinto tão bem. Você percebe? Isso não trava, isso só trava o seu processo. Essa busca incessante de mais, não. Não é mais que você tem que procurar. É a experiência, é a profundidade. É sair do raso. Isso é só raso. Você fica só nessa overdose. É uma overdose assim, ó, que não te faz sair do lugar. Eu tô vendo pessoas específicas mesmo nesse grupo que a gente tá. Nesse grupo que a gente tá hoje, da mentoria. Que são pessoas que estão assim numa busca incessante de conhecimento, de mais e mais e mais. E eu falo, calma, gente, eu criei esse processo. Eu vi alguns mentorados mandando, gente, é o Hugo que criou o processo. E eu sei que isso parece ser chato pra você, parece ser arrogante, mas não é, gente, eu criei o processo. Eu sei do que eu tô falando. Eu tenho o controle desse processo. Tem pessoas no grupo que é o tempo inteiro. É hoje, é agora, depois. Gente, tô ansiosa, quero mais, isso. Calma. Esses dias eu mandei o áudio e falei, gente, vai cuidar da sua vida. O grupo não é pra isso, pra você ficar o tempo inteiro. Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser depois? Não. Ali é pra você compartilhar suas experiências, seu aprendizado, um transbordo, uma conexão de pessoas que estão na mesma vibração e essa vibração tá subindo. Você entende? E é o mais engraçado, que as mesmas pessoas que estão sofrendo de ansiedade são aquelas pessoas que ficam o dia inteiro no grupo. E elas voltam incessantemente no grupo para se alimentar. E aí se alimentam do quê? Dessas sementes que estão sendo colocadas lá. Anota aí, gente. O seu pensamento, o seu comportamento é uma semente. A sua mente é essa terra. Quanto mais você coloca dessa semente nessa terra, mais essa semente vai prosperar. Mais essa semente vai crescer. Não é sobre mais conteúdo. Eu falei isso no dia 0 da nossa mentoria. Não é mais sobre mais conteúdo. Não é sobre eu te entregar o download que o Hugo tem de 300 livros e passar para sua mente. Não. É de eu pegar desses 300 livros e te falar, te faz sentido para você. Eu vou te fazer com que você evite de você ler. Faz uma conta aí, Lu. Presta aí. Se você calcular, vamos fazer uma conta aqui junto com você. Eu vou evitar com que você tenha que ler. Vamos pegar uma média que desses 300 livros, eles têm 300 páginas. E tem uns ali, ó, vou pedir um pra Lu ali. Lu, pega aquele da ponta ali, ó. Como sua mente funciona. Só pra vocês terem uma ideia. Vocês não precisam ler isso. Vocês não trabalham com isso. Não faz o menor sentido, mas... Olha, um exemplo de livro. Eu acho que isso aqui tem... Nossa Senhora. 700 páginas. Esse aqui tem 700 páginas. Vamos colocar que tem uma média dos livros 300. Então vamos colocar aí 300 vezes 300. Ave Maria. Eu vou até abrir os comentários. Olha o que eu estou evitando. Que vocês já estão dentro, gente. Eu não estou vendendo nada para você, tá? Não vou falar. Não, vocês já estão lá dentro. A maioria daqui já está lá dentro. Olha o que você vai ter que evitar de ter que ler. 90.000
páginas. 300 livros, colocando uma média de 300 páginas por livro. Vocês pegaram esse código ou não agora? Gente, fala se você entendeu isso. Isso aqui eu estou falando só de leitura, não estou nem falando dos cursos, dos treinamentos, das certificações. O Fábio bateu o código aí. Ó. Você não precisa ler 90 mil. Vocês entenderam ou não? 90 mil páginas. Tem gente buscando essas 90 mil páginas. Eu te falo, eu li isso. E eu te falo com todas as letras. Não faz sentido. O Igor destravou o código aí. Vocês entenderam? Não faz sentido essa obesidade cerebral que você vai buscar. Eu tô vendo pessoas lá nesse ritmo hipnótico. Não faz sentido. 90 mil páginas. O que eu tô te passando, quero ver se você vai pegar agora essa. Eu vou pegar essas 90 mil páginas e vou resumir em 300 páginas para vocês. Vocês entenderam ou não? Respira fundo, faz assim, ó. Vocês pegaram esse código? O código é 90 igual a 300. Coloca todo mundo nos comentários se você entendeu o que eu tô te falando. 90 mil igual a 300. É isso. Inclusive, para quem não sabe, eu estou escrevendo 2 livros. E eles se conversam, né? Um livro chama A Causa, que vai sair ainda esse ano, e o outro chama Metanoia. O Metanoia, ele é muito mais abrangente. E eu estou me esforçando de no Metanoia eu conseguir colocar tudo em 300 páginas. Eu sei que vai ser difícil. Toda a experiência do Metanoia é muito complexo colocar em 300 páginas. Mas eu vou conseguir. Eu preciso conseguir. Eu vou pegar e compilar 90 mil páginas em 300. Anota o código assim, ó. Anota o código, todo mundo aí agora, ó. Anota pra gente se encaminhar. E curte o máximo que você conseguir aí pra gente destravar a live infinita aqui. Nem sei se a gente vai conseguir, não sei se você... Espero que você estava curtindo aí, né? O código é o seguinte. Eu preciso transformar aquilo que eu quero entender em experiência, em fluidez. Em deixar esse processo fluir. Esse é o grande segredo. Hugo, como que eu faço isso? Presença. Estando presente. Vivendo cada momento. Cada momento específico você vivendo ele. Não existe o amanhã, não existe o ontem, existe só o agora. Cada momento você se ancorar naquele momento. O dia que eu falei para as pessoas, eu lembro de uma mentoria que isso chocou a mente das pessoas, as formas que eu medito hoje. Hugo, você faz a meditação tradicional? Faço também. Paro ali, sento e medito durante 10 a 20 minutos todos os dias. Só que eu gosto de meditar com outras coisas. Pode anotar aí para você fazer também. Às vezes eu pego uma xícara de café e observando aquela fumacinha que sobe do café. Esses dias eu até fiz um story sobre isso, antes de começar a meditação. Eu pego o café e eu ancoro naquele café. Eu sinto as notas daquele café. Eu sinto o calor daquele café. Eu sinto a xícara quente. Eu observo naquela fumacinha do café a presença, a ancoragem no agora. Anota aí no seu papel. Eu preciso viver o agora. Eu preciso viver o presente. É a única coisa que existe. Tudo o resto é uma ilusão, criada pela própria mente, criada pelo próprio ego. O ego cria essa fantasia. Toda essa estrutura fantasmagórica criada pelo seu ego. A única coisa que existe agora é isso que eu estou te falando. Essa live. Todo o resto não existe. Eu tenho coisas muito importantes para resolver hoje na minha empresa. Muito importantes. Que para vocês, para a maioria de vocês, se estivessem nessa live, tendo que fazer as coisas que eu vou fazer hoje, talvez nem estaria nessa live. Estaria em palpitações, assim, ó. Eu tô aqui com meu coração leve, tranquilo. Sabendo qual que é o meu chamado agora aqui com vocês. O código é presença.
presença. Não se apega à sua mente. Flua nesse processo. E saiba que isto é um processo. Não é do dia para a noite que isso vai acontecer. Inclusive, no sábado eu vou startar um desafio que o Hugo vai fazer junto com todos os mentorados. Pela primeira vez, eu vou fazer um desafio com essa galera. Eu vou estar lá. Mas entendam que é na presença que você consegue destravar isso. Uma outra... Vê aí, Lucy, caiu pra você a internet. Wi-Fi, eu acho que travou. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí? Voltou aí pra vocês? Eu acho que deu só uma travada. Voltou. O Diego já aqui no background, o Diego já mandou aqui, ó, voltou. Voltou, né? Fechou. Beleza. Anota aí o código. Eu preciso ativar a minha presença. Eu preciso ter exercícios diários onde eu vou criar presença. E hoje eu quero um desafio. Anota no seu papel aí. Tarefa para hoje. Tarefa. Eu vou te dar alguns pontos práticos de como que você faz isso, mas hoje em específico você tem uma tarefa. Você vai pegar uma xícara de café. Quem gosta de café vai pegar o de café. Quem gosta de chá vai pegar uma de chá. E eu vou deixar, já deixa no gatilho uma postagem, tá, pra eles. Beleza? Fechou. Coloca lá aquela emblemática, né? Eu não sou a minha mente, sei lá. Você vai pegar uma xícara de café ou uma xícara de chá e eu quero que você medite sobre ela. É isso. Você vai usar uma xícara de café. Você vai lembrar do Hugo pra sempre na sua vida. Quando você pegar uma xícara de café, caramba, eu aprendi a meditar com café, velho. Não precisa colocar e cruzar as pernas e ficar lá. Não. Isso não é essa meditação que te ensinar. Eu quero que você vá para uma meditação muito mais sutil e suave. Você vai pegar uma xícara de café, você vai pôr o seu café, e eu quero que você sente num lugar agradável, senta numa cadeira ali, e você vai observar a fumacinha daquele café, a fumacinha daquele chá. Eu quero que você me marque a hora que você fizer isso. Você vai postar, aí você solta do celular, né? Você não vai tirar a foto, vai ficar no Instagram lá rodando ele. Você vai tirar a foto, me marca, eu vou repostar vocês. Aí eu quero que você observe aquela fumacinha do café. Eu tive de uma mentorada, uma não, né? Várias, que falaram, Hugo, foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive. Olhando a xícara de um café. Porque aí você sobe a sua frequência e você eleva na sua frequência, você sai dessa sua mente, da densidade da mente e toca em algo muito mais sutil. Espiritual, reflexivo, profundo. Gente, é algo, assim, ó, que eu quero já saber nos comentários, quem vai fazer? Coloca assim, eu vou de uma xicrinha de café. Tá preparando? Eu vou. Eu fiz um vídeo melhor. Tá, beleza. Coloca assim, eu vou. Você vai pegar e você vai meditar sobre essa fumacinha, assim, ó. E é lindo de ver, assim. Já colocou, já vou colocar água pra ferver. Top. Eu vou fazer isso agora com vocês. Vou tomar o meu café, vou colocar essa água pra ferver e vou postar pra vocês verem. E aí você vê aquela fumaça assim subindo. Isso você se ancora no agora. E você respira, você observa. Eu fiz isso agora há pouco com o chá. Eu tava com o chá aqui, não sei se vocês viram. E eu consigo perceber. E aí você vai tomar o seu café, experienciando aquele sabor. Fechado. Vamos pro final dessa live que eu vou te passar alguns códigos aqui para você fazer isso aí, tá? Entenda então que você não é a sua mente. Entenda então que você não precisa ficar preso nesse ciclo desse macaco louco, dessa queda de dominós. Entenda que você não é obrigado a ficar só compartilhando a desgraça, trauma, problema, medo, catarse, não. Quando você for falar disso, eu vou empacotar tudo isso através de um aprendizado. Eu vou passar adiante isso para as pessoas através de um aprendizado. Eu vou quebrar esse ciclo vicioso de desgraças. Eu vou entrar naquele grupo hoje, galera. Eu não quero ver mais aquilo nesse grupo.
Eu quero ver você trazendo, gente, olha o que eu aprendi. Hoje aconteceu tal coisa, meu chefe gritou comigo, aconteceu isso. Eu aprendi isso. Tô aí, ó, o aprendizado para todos vocês. Seja uma pessoa que compartilhe aprendizado. Compartilhe aprendizado o tempo inteiro. Seja viciado em compartilhar aprendizado, porque as pessoas vão te agradecer. Se você compartilha a desgraça, os medos, os traumas, você só vai atrair esse tipo de pessoa o tempo inteiro para perto de você. Mais e mais e mais e mais. Isso vai ser alimentado. Aí quando você olhar para aquele cachorro, aquele pincher pequenininho, ele vai ter virado um Doberman alemão gigantesco. E você não vai saber o porquê. Você quebra todo esse ciclo da sua mente, esse ciclo de mais busca e busca e busca por resposta, através da presença. Formas de meditação. Uma outra forma que eu gosto de fazer, falei pra vocês, é andar na natureza. Corro, às vezes eu corro muito. Coloco o fone, coloco uma música que eleva a minha frequência, às vezes até sem fone, e corro muito. Porque quando eu tô correndo eu me sinto vivo, eu sinto a leveza, parece que eu tô flutuando. E eu não entro na minha mente com os problemas que estão ocorrendo. Não, eu deixo aquilo fluir e solto. E pasme. Muitas das vezes, sem eu pensar em nenhum problema, enquanto eu estou correndo, quando eu termino, eu acho a solução do problema que eu tinha. Vocês entenderam? Eu consigo encontrar a solução daquele problema. Eu quero que vocês busquem entender uma palavrinha. Vai ficar como tarefa de casa. Mindfulness. Mindfulness. Eu vou te passar aqui o principal. O que é mindfulness, Hugo? É você começar a fazer todas as coisas com presença. É um processo quase que terapêutico. Quase não, tá? Anota aí. É terapêutico. Mindfulness é terapêutico. É de você começar a fazer tudo com presença. Tudo ancorado no agora. Vou ler um livro? Vou ler um livro. 100% no livro. Eu vou falar com meu esposo, com a minha esposa, com meus filhos, eu vou falar 100% com eles. De você olhar no olho da pessoa. De você olhar assim, não, eu estou ancorado no agora, eu estou vivendo aqui agora, esse momento presente. Isso é mindfulness. Vai tomar um banho? Toma aquele banho, ancorado naquilo. Se ensaboando, sentindo aquilo. Vai tomar um café? Tome o café. Anota o código aí no seu papel. Estar 100% presente no agora. É a única coisa que existe, o agora. E você cessa essa sua mente que está o tempo todo querendo julgar as coisas. Você pega uma xícara, será que essa xícara é boa? Será que essa caneca é bonita? Será que eu gosto? Será que não sei o quê? Busca entender a função moral daquilo. Ou como assim? Tudo tem sua função moral. Qual que é a função moral dessa caneca? Não é eu me apegar a ela, eu gosto da canequinha ou não. Não, gente, é para pôr o chá aqui dentro. Para pôr o chá, para eu ter uma experiência. Busque querer entender como que a caneca funciona. Como que o chá é abraçado pela caneca. E como que a caneca, o chá desliza sobre ela. Não, experiencie o que está ali dentro. O chá. Vamos ver se você vai pegar esse último código aqui. Muitos de vocês estão preocupados tanto com a caneca que esquecem de experienciar o chá. Você entendeu essa ou não? Gente, chave de ouro para fechar a nossa live de hoje. Chave de ouro. Eu vou te repetir. Tem muita gente preocupada com a caneca e esquece de experienciar o chá. Eu vou tomar enquanto você entende isso que eu acabei de te falar. Ó. Tem muita gente que se importa com a caneca e esquece de experienciar o chá. Último código. Resume a nossa live inteira. A sua mente é a caneca. O que está aqui dentro é o que você tem que experienciar. O seu espírito. Faz sentido aí pra você? Eu quero que você agora, se faz sentido pra você, tira um print dessa live. E eu vou tirar o print com a caneca, ó. Não vou nem mostrar o símbolo da Starbucks pra não aguçar o capitalismo aí, desenfreado. Tira o print. Se faz sentido essa live, tira o print e compartilha.
Vocês querem que deixe essa live salva? Vocês querem? Tira o print então, ó. Faz assim, se vocês tirarem esse print e tiver mais de... A gente tem 130 pessoas. Se tiver mais de 100 compartilhamentos... Gente, o que é isso? Isso é transbordo, gente. Eu não tô ganhando nada com isso. Não quero vender nada. Não tem curso, não tem nada pra parar. É transbordo mesmo. Tá? De você transbordar isso. Se tiver mais de 100 compartilhamentos, eu vou deixar a live salva. Senão eu vou tirar ela do ar. Isso é pra mostrar se você tá em unidade com essa parada. Se você não trava. Se não tem vergonhinha de compartilhar. Ah, eu tenho vergonha. Eu não sei o que. Alguém vai falar por que eu tô compartilhando. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Você tá aqui, você já tá em unidade. Então tira o print aí, ó. Tira o print. Tira o print aí, ó. 1, 2, 3 e hora do print. A hora que vocês gostam, né? De dar risada. E eu quero ver 100 compartilhamentos. E além disso, você vai... E nessa última postagem aqui, ó. Você vai lá, tira o print, depois você compartilha. Essa última postagem, a Lu gravou um videozinho meu. Nem sei que parte que ela gravou. E olha aí, 77, hein? Olha o código. Pega o código. Você vai lá e vai deixar o seu maior código nessa postagem. Gente, eu quero ver pelo menos 130 comentários aqui, tá? 130 comentários nessa postagem, tá? Vai lá. Tenho certeza que foi um presente para muitos de que precisavam ouvir isso. Hashtag foco no café. Todo mundo aí, tá? Vai lá para essa última postagem lá do feed. Deixa o seu comentário. Deixa qual foi a maior chave que você pegou aqui hoje. Compartilha, transborda o seu coração. Faz um scanning na sua mente para ver o que você aprendeu de maior valioso nessa live de hoje. E vocês verem, gente, que aqui não tem miséria de conteúdo, né? Não tem aquela... Gente, eu vejo live, tem gente que faz live de 40 minutinhos, assim, ó. Uma miguelagem, né, de passar conteúdo. Tem um medo de transbordar, um medo de passar pra frente. Aqui, se deixar, gente, eu fico aqui com vocês até as 10, 11 horas da manhã. É que realmente, agora que eu vi o horário, eu preciso sair daqui, porque 8 horas eu estou saindo, tá? Tamo junto. Vai pra essa postagem lá agora, todos vocês. Quero ver vocês indo. Beijo forte no coração de vocês. Faça um excelente dia. Faça um excelente dia não dentro da sua mente, não dentro da sua cabeça. Fluindo. Flua. Quando você fica na sua mente, é como se você estivesse tentando rastejar. Quando você vai para o seu espírito, você deixa com que ele conduza o seu dia na presença, em princípio, com um propósito, é como se você flutuasse, tá? Vai para essa última postagem, deixa o seu maior código, 100 compartilhamentos, 130 comentários, essa live fica salva para vocês lá, para vocês verem e reverem quanto quiserem, tá? Beijo forte para todos vocês, família. Tamo junto. E a qualquer momento a gente faz uma nova live aí, tá bom? Quem é da mentoria, se prepare. Sabadão tem. Sábado tem. E eu quero ver, hein? Esse grupo lá já mudando o tônus desse grupo. A direção desse grupo vai começar a mudar a partir de hoje, tá bom? Beijo para vocês. Agora vai lá pros comentários. Vou lá comentar junto com vocês. Tamo junto, galera.